nós continuaremos a tratar hoje, né, a respeito desse período democrático liberal. Então, na aula passada, e falei disso com uma certa até paixão, muita paixão a respeito, eu falei sobre o governo de JK. Então, você teve ali, né, um presidente que respeitou o jogo constitucional, que teve dificuldades para assumir o cargo, que trabalhou muito com a ideia de desenvolvimento, o desenvolvimento a partir de obras, de infraestrutura, que tentou executar, e isso vai estar no teste, né? O seu plano de metas, que previa investimentos, né, na área de indústria de base energia, transporte, educação, enfim, né? Um presidente que animou o Brasil durante os chamados anos dourados. Então, pois bem, né? Você teve aqui, lógico também, que ele teve os seus problemas. E aí, pessoal, vamos para um compartilhamento de tela básico aqui. Na aula de hoje, nós continuamos para trabalhar com aspectos relacionados à, à sucessão do JK. Pessoal, e aí, meninos, né? Eu vou pegar da aula passada, na verdade, eu vou pegar por aqui, né? A nova capital. Alguém quer falar alguma coisa? Bom dia. Bom dia, Helena. Bom dia, um abraço para você. Abraço virtual. Gente, vou pegar alguns aspectos da aula passada de JK para nós continuarmos e vermos o próximo governo. Então, para quem quiser acompanhar aí, nós estamos na página 90. Então, ou seja, né, em primeiro lugar, manutenção da ordem após tentativas fracassadas de golpe dos militares e da UDN. Então, esse flerte, essa paquera, né, com a situação golpista, ela vinha desde Getúlio Vargas. Quando Vargas se mata, né, quando Vargas dá o tiro no peito em 24 de agosto de 1954, você tem assim um adiamento desse ímpeto golpista. E aí o JK assume com muitas dificuldades, com a oposição trabalhando por um golpe, mas também com uma parte do exército e um grande número de aliados garantindo a posse de JK. Então, ou seja, né? E aí, gente, você tem, né? Depois que ele toma posse e começa a desenvolver o seu plano de metas, um período de estabilidade política que nem eu falei com vocês, né? Era admirável o fato dele respeitar a ordem constitucional, o fato dele dialogar com a oposição, enfim, ele foi um grande presidente não somente no plano desenvolvimentista, mas também foi um grande presidente por respeitar a ordem estabelecida, a ordem constitucional estabelecida, respeitar o jogo democrático. Então, isso na história do JK o torna ímpar, né? Torna único na história do Brasil. E aí, hoje, gente, nós temos, né, grande aceitação de João Goulart, vice-presidente, entre sindicatos e operários, greves e manifestações durante o mandato de JK. Então, ou seja, teve problemas econômicos. O Brasil crescia economicamente? Sim. Mas tiveram problemas com inflação e dívida externa? Também. Então, ou seja, né, e, além disso, né, há uma velha acusação aí, que também outros já foram acusados, que é a acusação por parte de Carlos Lacerda de que JK seria cúmplice da corrupção ocorrida durante a obra, aí que eu não complementei, a obra de construção de Brasília. Então, gente, é inimaginável você parar para pensar, não deveria ser assim, mas no Brasil, né, infelizmente, é inimaginável você parar para pensar uma obra pública muito dificilmente sem ocorrer algum tipo de superfaturamento. E aí, o que o Carlos Lacerda acusava? Né? Acusava do JK participar de ilícitos de corrupção na construção de Brasília. Existia participação do JK em ilícitos de corrupção? Não foram comprovados. Então, ou seja, foram feitas denúncias, se abriu uma CPI no Comissão Parlamentar de Inquérito, e se investigou os participantes de Brasília,
e tudo mais, e não se achou ilícito de corrupção. Então, ou seja, né, essa acusação, logicamente, era uma tentativa do caso Lacerda enfraquecer o governo do JK. Então, tanto que, quando veio a ditadura civil-militar, o JK passa, ele, ele vai para o exílio, a mulher, a esposa do JK, agora esqueci o nome, acho que a dona Sara Kubitschek, vira e fala assim, aonde estaria essa fortuna que eles nos acusavam de corrupção. Então, nada se foi provado contra o JK, né? Bom, e aí, meninos, por mais que o clima de estabilidade política fosse muito favorável, o Brasil se desenvolvesse, você tinha problemas colaterais. E esses problemas colaterais acabaram por se refletir na sucessão de Juscelino Kubitschek. Então, ou seja, né, você tem aqui uma nova aliança entre o PTB e o PSD. A mesma aliança que colocou o Juscelino como presidente e o João Goulart como vice. E aí, qual foi a chapa lançada para substituir o Juscelino? Lembrando que, naquele momento, não tínhamos reeleição no Brasil. Então, se existisse reeleição no Brasil, meninas, segundo o que alguns falam, o Jânio seria, o Juscelino seria reeleito tranquilamente, mais carisma, mais popularidade, você não passa necessariamente ao seu sucessor. E aí, né, o JK, até como uma forma de agradecimento, lança como seu sucessor o general Henrique Teixeira Lott. Quem foi o general Henrique Teixeira Lott? Foi justamente o homem que garantiu a posse do JK. E aí, ou seja, né, fala assim, olha, como meu ministro da guerra, eu estou lançando, eu estou classificando, né, o que é classificar? É garantir apoio ao general Henrique Teixeira Lott. Só que nem eu falei, o Juscelino era carismático, o Juscelino era um político nato, o general não era. Então, ele sim, tinha a popularidade, tinha o eleitorado dele, mas ele não tinha força para combater o candidato que foi lançado pela oposição. E quem foi o candidato lançado pela oposição foi o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros. Então, ou seja, né, a oposição, cansada de perder, viu em Jânio Quadros alguém que poderia dar o retorno necessário para uma vitória tão esperada, tão desejada. E aí o que nós temos, meninos? Presta atenção nessa frase aqui. Jânio estava na UDN, mas não era da UDN. O que isso quer dizer, né? Que foi uma aliança momentânea para atender os desígnios dos dois, né? A UDN, que já tinha perdido as eleições de 45, 50 e 55, não queria perder as eleições de 1960. E ela achou em Jânio Quadros um político, como posso dizer assim, né? Carismático, sim, um líder carismático, a oportunidade de chegar à presidência da República, sem ser por golpe militar. E aí, meninos, né? Nas eleições de 1950, o Jânio Quadros teve uma vitória com 48% dos votos, o que era muita coisa naquele momento. Então, ou seja, né, o Marechal Lott ficou com menos de 30%. E aí, o ex-governador de São Paulo assume. Lembrando, gente, que o Jânio Quadros teve uma carreira meteórica na política. Ou seja, né, por que meteórica? Eu já li que em 1947 foi eleito vereador em São Paulo, na cidade de São Paulo, em 1950 prefeito e em 1955 governador de São Paulo. Ou seja, entre 1947 a 1960 ele sai de vereador de São Paulo para presidente do Brasil. E aí, gente, utilizando uma campanha singular, e presta atenção, porque parece que tem hora que a história é um gato girando em torno do rato.
Olha só o estilo do sujeito. O estilo do sujeito. Amanda, fale que você não levaria este homem para sua casa. Olha só que coisa garbosa. Jesus amado. Como os antigos falavam, né? Fala que, olha que sujeito. Ainda pra Que piorar, elemento. que nome é esse, gente? Jânio, né? Tá parecendo um selo de correio. Não, se não me Parece que tá engano. varrendo ele pra fora do Brasil. Ah, gente, fala se vocês me pegavam. Fala, Foi amarrado em nome de Jesus, amém. Fala que isso numa festa, isso num fim de festa Não não era sua fazia o felicidade. sucesso. Nossa Fazia senhora, muito. isso aí é assombração, Flávia. É festa Halloween. Essa que É você um fala. pitelzinho, Helena. Halloween. Gente, meninos, presta atenção. Meu Deus do céu, eu não aguento, mas eu vou falar a coisa rápida. Com a eleição do Jajá, você teve muita gente comparando o Jajá ao Jânio. Meninos, voltando para o passado, o Jânio não dá para fazer essa comparação. Agora, assim, né? Sem. Ô, Flávio, rapidinho. Pode falar, Você Amanda? acha que ele ganha de novo? Amanda, eu prefiro não pensar nisso. Está muito cedo para fazer. Todos preferimos. Qualquer análise. E se ganhar, eu já tenho o meu discurso pronto, né? Como diz o Darcy Ribeiro. Só para resumir numa frase. Eu odiaria estar do lado dos vencedores. Se ele ganhar. Então, mas vamos prestar atenção que eu dou uma atiçada, mas vamos prestar atenção no que... Esse é o outro Jajá. Quê? Esse é o Jajá passado. Esse é o Jajá passado. Não faz isso com ele não, que ele é inteligente, velho. É porque ele é Jota também. Ele é já, igual né? Ele é já. Isso aí, mas ele já era um político experimentado, um político de alguma carreira, uma carreira meteórica. E foi uma das coisas mais bizarras da história do Brasil, né? Que nós vamos ver. E, meninos, justamente com qual discurso de varrer a corrupção. Essa vassoura aqui era a vassoura que varreria a corrupção. Por isso que eu fiz essa... Parece que tá varrendo ele. Gente, bom, Helena. E ele acabou sendo varrido, né? Porque foi o presidente que ficou menos tempo no poder na nossa história. Ficou 7 meses só de poder. Bom, então a gente tem aqui, né? O lema, o jingle de campanha, a musiquinha de campanha dele, né? Varre, 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 vassourinha. Varre, varre, a bandeira. Era para ser bandalheira, né? Que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Para complementar aí, Jânio Quadros é a esperança de um Brasil moralizado. Vassoura, meu irmão, vassoura, conterrâneo, o Brasil vai vencer com Jânio. Meninos, é inegável. Eu gostei do vassoura, meu irmão. Vassoura, meu irmão, vassoura, conterrâneo. A cara da minha mãe falar isso. Não, mas é o complemento do jingle de campanha dele, né? Não colocaram aqui não, mas eu lembro que eu já escutei essa musiquinha, já trabalhei com a musiquinha em outros momentos em sala de aula, né? Enfim. Existe o áudio ou tipo não? Existe, você acha no YouTube, só de digitar varre, vassourinha. Então, E a campanha da Imaculada, que a mãe tá on? Gente, eu achei isso do cúmulo. Meu Deus, sabe disso não. O quê? Você não viu, não? A mãe tá on. Que é, tipo assim, a frase de meio que destaque dela. Bom, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Meninos, agora uma coisa é inegável. O Jânio Quadros trouxe algo novo para as campanhas eleitorais do Brasil, né? E o que? Foi utilizar, por exemplo, da televisão, que ainda era um meio de comunicação da elite brasileira, mas ele foi para a televisão, ele foi para o rádio, ele vai para o corpo a corpo. Ele era carismático, isso é inegável. Ele andava com um paletó todo sujo, comia, bebia pinga e jogava pro santo, comia aqueles ovos estragados que parecia coxinha ou quibe. Enfim, era aquele camarada. Ele era aquele sujeito sujeito que agradava ao povo.
e eis que toma posse em 1961. Então, meninos, quais eram as expectativas do governo dele, né? Era um governo assim, que seria de menos ação que o do governo JK e que seria mais combate à inflação e à dívida externa. O próprio JK mesmo, como eu falei na aula passada, falava que o seu sucessor teria que resolver alguns problemas deixados pelo governo dele. O JK reconhecia que inflação e elevação da dívida externa teriam que ser atacadas pelo sucessor dele. E aí, né, esperava-se que, independente de quem ganhasse, atacaria esses problemas. E eis que o Jânio Quadros foi como pode dizer assim, uma das coisas mais esquisitas da nossa história. Foi um acidente, um dos vários acidentes da história do Brasil, né? Que Assim como aquele que sacanagem nós isso, estamos passando Flávio. atualmente. Que sacanagem ele ter deixado o trem pro outro resolver. Mas, Helena, você tem um mandato de 5 anos. Não dá para Não dá pra você resolver. fazer Nem tudo. 8 dá para resolver, o que dirá em 5. E aí vem aquela coisa, Helena, deixa eu defender o JK aqui. Ele sabia que o processo inflacionário, a elevação da dívida externa, eram, como eu posso dizer assim, né, consequências da sua política econômica. Ele sabia, falou assim, olha, eu estou investindo. Agora, é aquela coisa também, ele aprovou Brasília no Congresso. Se ele não constrói em 3 anos e 10 meses, talvez Brasília até hoje seria um lugar no meio do nada, cheio de mata e tudo caindo. Então ele sabia que tinha que começar e terminar no governo dele. Pelo menos inaugurar. Pelo menos inaugurar. Quantos Então, reais ele deixou na sua conta pra você fazer essa propaganda, Flávio? Bom, vamos continuar aqui então. Então, dentro do campo do cenário econômico, do cenário político mundial, a gente tem, né, a transformação da ordem mundial na década de 1950. A Guerra Fria já havia começado nos anos 40, mas a realização da Conferência de Bandung em 1955 na Indonésia abria o que se chamou posteriormente de Terceiro Mundismo. Nós já estudamos isso, meninos, mas eu lembro vocês. O que eles chamavam de terceiro mundismo? Era um conjunto de países recém-independentes que buscava, né, um não alinhamento automático nem com os Estados Unidos nem com a União Soviética. Ou seja, né, eles buscavam uma política econômica, uma política social, uma política externa mais independente das duas potências. Então, ou seja, né, eu posso ter o meu governo comunista, mas eu não quero estar alinhado com a União Soviética. Eu posso ter o meu governo capitalista, mas eu não quero estar alinhado automaticamente com os Estados Unidos. Então, dentro da Conferência de Bandung, que, se eu não me engano, reuniu mais de 50 países, a proposta era essa. Vamos defender os nossos interesses. Eu não tenho que defender nem os Estados Unidos e nem a União Soviética. Então, como eu mesmo defini aqui, meninos, Conferência de Bandung, conjunto de países recém-independentes que passaram a adotar uma postura de não alinhamento às propostas das duas grandes potências. Então, ou seja, né, a ideia era, eu defendo os meus interesses, vocês defendem os seus e vida que segue. E para mudar um pouco mais o cenário internacional, você tem a Revolução Cubana de 1959, como nós já trabalhamos em aulas passadas, e o alinhamento posterior. Lembra você, gente, quando Fidel Castro e o Che Guevara organizaram a Revolução de 1959, eles não adotam um alinhamento automático com a União Soviética. Só depois de intervenções dos Estados Unidos na ilha de Cuba é que que o Fidel Castro abraça a União Soviética. Tanto que nós vimos lá o episódio da crise dos mísseis e tudo mais. Isso é só 2, 3 anos depois dessa revolução. E isso acabou, esses dois eventos, a Revolução Cubana e a Conferência de Bandung, influenciando nos governos brasileiros. Então, ou seja, nos governos de Jânio Quadros e de João Goulart. E aí, hoje, gente, vamos ver aqui a política no governo de Jânio, né? Primeiro presidente a tomar posse em Brasília e a esperança de combate à corrupção. Esperança de combate à corrupção. Bom, apoio de setores faltou aqui mais.
das classes médias e até mesmo dos trabalhadores. Bom, gente, ele, como dizemos aqui em Minas, ele tinha a faca e o queijo na mão para fazer um bom governo. Então, ou seja, ele tinha apoio ele chegou com grande votação, ele chegou com apoio popular de setores diversos, mas ele tinha um problema. Qual era o problema? A sua personalidade excêntrica, para não dizer louca, né? Surgindo aqui como um obstáculo para um bom governo. E aí, gente, nós temos o segundo ponto, tentativas de agradar tanto a esquerda quanto a direita. Ele tenta agradar os dois grupos. Vargas tentou agradar os dois grupos. E na era Vargas, ele conseguiu. Lá de 1930 a 1945, Vargas era chamado de mãe dos pobres, pai dos pobres e mãe dos ricos. Mas o Jânio Quadros, não. Então, ou seja, né? E isso gerou um efeito colateral contrário. Isso, com certeza, Maria Clara, muito bem. Muito bem dito, exatamente. Isso é difícil. E aí, o que vai acontecer, meninos? Essas tentativas de agradar tanto a esquerda quanto a direita levou à falta de apoio justamente dos dois grupos. Ele não tinha tempo, como Vargas teve tempo, para fazer esse agrado. E ele acabou tomando medidas iniciais que desagradavam os trabalhadores, mas também não agradavam muito a esquerda. E aí outra coisa também, olha só que coisa curiosa. Adoção de posturas moralizantes. Proibição do uso de biquíni nas praias e das corridas de cavalo durante a semana. Meu Deus. Mas vai usar biquíni aonde, gente? O lugar que tem pra usar na praia, eles proíbem estar na praia. Povo viajardeu, hein? Pessoal, vai pra praia de quê? Eis que surge, era um biquíni de bolinha amarelinho. Aquela música bem... Era o biquíni de bolinha amarelinho, tão pequenininho, mal cabia na Maria. Exatamente. É tipo uma contestação a essa proibição. E o que ele vem alegar? Né? Que ele precisava defender a moral e os bons costumes. Gente... Desde quando passar calor na praia é bom costume? Você usa burca, pode usar burca na praia e pronto. Bom, agora, gente, pegando aqui, isso não é coisa para presidente intervir. Aposto que se fosse ele que tivesse que usar biquíni, ele não ia fazer isso. Pois é. E aí, gente, essas posturas antipopulares, elas servem muito mais para desgastar a figura presidencial do que ganhar apoio popular. E aí, nos campos que ele precisava de atacar mesmo com força, as medidas, né, de combate à inflação e o crescimento da dívida externa tinham pouca ou nenhuma efetividade. Então, o objetivo dele era acabar com a corrupção. O que ele ia fazer isso? Proibindo de usar biquíni e proibindo de cavalgar no dia de... Corrida de cavalo no dia de semana. Que nem eu falei, era uma personalidade muito excêntrica, para assim dizê-lo, né? Vamos dizer assim, né? E quando ele chega à presidência do Brasil, gente, coloca-se esperança, mas não se sabe o que aconteceu com a cabeça dele. Não se sabe. E aí, gente, algumas medidas, como o congelamento de salários e o corte de gastos públicos, acabaram gerando impopularidade. Por que o congelamento de salários? Né? Congelamento de salários, a inflação pode subir, ou seja, o preço do arroz sobe, o preço do feijão sobe, o preço do combustível sobe, o preço das mercadorias sobe, mas o seu salário continua o mesmo. O que acontece? Você perde poder de compra. Então, por exemplo, né, uma compra que eu faço com R$500 no mês, com a inflação, no outro mês eu não faço essa mesma compra, comprando os mesmos produtos, com, vamos supor assim, com 450. E assim, né, o que seria necessário? Um aumento de salário. Então, isso acaba gerando uma insatisfação dos setores públicos contra o Jânio Quadros.
Além disso, outra coisa, meninos, que ele fazia, chegava em repartições públicas, né, como departamentos de justiça, hospitais públicos, para ver se os funcionários públicos estavam trabalhando. Então, ele era muito... hoje em dia nós chamaríamos de sem noção. Ele mesmo não estava, né? Que foi, Amanda? Ele mesmo não estava trabalhando, fazendo o papel dele. Exatamente. Então, aqui, as medidas que ele acabou por tomar não geraram um efeito esperado. Imagina que lindo uma pessoa em plena terça-feira de biquíni andando a cavalo. Nossa Deus! Helena, agora você viajou, hein? Mas imagina, será que, tipo, ia chegar, tipo, ia ter uma polícia na rua lá, se a pessoa passasse numa, tipo, dia de semana de biquíni andando a cavalo, ela leva uma multa, ia presa, aconteceu alguma coisa? Bom, não sei, né? Primeiro, que andar a cavalo de biquíni não deve ser muito confortável. Deixa a menina fazer o que ela quiser, Maria Clara. Eu só tô com dó dela. Uma menina solta. Ela é a Katy Perry. Vamos continuar aqui. 5.3, política externa independente. Outro problema do governo Jânio foi a sua política externa. Desde a década de 40, né, e o partido do Jânio Quadros defendia um alinhamento automático com os Estados Unidos. O partido dele era o UDN, que nem eu falei. Ele estava na UDN, mas ele não era da UDN, né? E aí a gente tem tentativa de uma atuação independente de Jânio Quadros no plano externo, postura de não alinhamento seguindo os princípios da Conferência de Bandung. Desde o governo Dutra, o Brasil tinha um alinhamento com os Estados Unidos e o rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética. Vargas manteve isso, JK manteve isso, e eis que chega o Jânio Quadros e tenta mudar essa política externa. E aí ele gera problemas com o próprio partido. A pergunta, está parecendo alguém que vocês conhecem? Pois é. Então aqui, meninos, né? O que ele vai fazer para gerar problemas com esse partido, né? Reatamento das relações diplomáticas com a China, não reconhecimento por parte do Brasil da expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos e o pior de tudo que ele vai fazer, né? O pior de tudo para a imagem política dele, né? Condecoração de Che Guevara com medalha do Cruzeiro do Sul. Então, pegando cada uma dessas medidas aqui, meninos. Em primeiro lugar, qual era o problema de reatar relações diplomáticas com a China? Hoje em dia não seria nenhum, né? Você está falando da principal potência da economia mais pujante do século XXI. Mas lá em 1960, você estava falando da China comunista no campo político e no campo econômico. A China comunista de Mao Tse-tung. Então, reatar relações diplomáticas com a China comunista era um enorme problema para políticos conservadores do Brasil. E aí, gente, ele foi tão maldoso na situação que ele mandou o vice-presidente para lá. Depois eu vou explicar o porquê que tem problema nesse mandato nessa ida de João Goulart para a China. Outro ponto também, né? Na década de 60, quando Fidel Castro chegou ao poder e se alinha à União Soviética, os Estados Unidos decretam, ou seja, baixa medida, Cuba está expulsa da Organização dos Estados Americanos. O que é a OEA, né? É uma reunião dos países americanos de todo o continente americano para debater questões de direito internacional, questões de interesses econômicos, questões de justiça social. E aí o Brasil virou e falou, mas peraí, por que vocês estão expulsando Cuba? Porque ela não está se alinhando ideologicamente com você? Nós não apoiamos essa medida. Outro ponto para deixar os conservadores brasileiros loucos, né? E o terceiro, algo mais simbólico aqui que o Jânio fez, né? Condecorar o Che Guevara com a medalha do Cruzeiro do Sul. O que é a medalha do Cruzeiro do Sul? É a mais alta honraria que um estrangeiro pode ganhar no Brasil.
Você estava dando isso para um comunista, né? Esse pode se chamar de comunista mesmo, não é comunista aí atual, não. É comunista ali da década de 1960, que tinha lutado já em revoluções, em guerras e tudo mais, para difundir, para espalhar o comunismo. E aí, quando ele gera isso, os políticos contrários a Cuba e alinhados com os Estados Unidos olharam e ficaram loucos. Eles pensaram, esse homem está ficando doido de fazer uma coisa dessa. Para onde que o Brasil vai, né? Aí vem aquele discurso. O Brasil será uma nova Cuba. Já escutaram isso também, né? Ah, sim. Bom, pois bem, esse discurso não é novo. E aí, gente, ele conseguia desagradar. Se o Vargas tentava agradar todo mundo, o Jânio Quadros estava conseguindo desagradar todo mundo. Então, né, desagrado por parte de políticos conservadores da UDN e temor com a aproximação do Brasil junto a países como Cuba, União Soviética e China. Meninos, essa aproximação, com essa aproximação, o Jânio transformaria o Brasil num país comunista? Volto a repetir, de forma nenhuma. Era uma tentativa dele de seguir os princípios da Conferência de Bandung. Esse povo é muito doido, Flávio. Tudo vira comunismo. Mas ele não estava seguindo esse negócio, não, uai. Ele não era independente, ele não fez. Ele não se aproximou da China, que era totalmente socialista. Mas, Amanda, sim, mas como uma política externa independente. Não é que a coisa, o patrão manda para os Estados Unidos e ele obedece, que é o Brasil. Mas ela fala assim, opa, peraí, eu não vou abrir mão do meu governo, digamos assim, capitalista e tudo mais, mas eu vou ter relações diplomáticas que possam independentes. Eu não vou fazer o que os Estados Unidos mandam. Eu quero aqui uma política externa independente. Tenta não ficar, muito no Instagram, nesses trem que puxa muito internet, que senão meu trem trava todo aqui. Ah, tá. Meu, acho que tava ligado, desculpa aí. Gente, vamos continuar então pelo seguinte, né? E aí, meninos, ele acaba com poucos meses de governo perdendo o apoio da UDN e aumentando as suas dificuldades de governar. Então, para piorar a situação, gente, ele perde o apoio. Mas era algo para um impeachment naquele momento? Não, ainda não. E ele vem a atitude mais esquisita dele, que termina com seu governo, né? Renúncia de Jânio Quadros. Então, ou seja, meninos, presta atenção no seguinte: o Vargas, com o tiro no peito, com o seu suicídio, afastou naquele momento a possibilidade de golpe. O Jânio Quadros, com a sua renúncia, acelerou naquele momento a possibilidade de golpe. E aí a gente tem, né, crítica dos setores sociais pela crise econômica e da UDN por conta da sua política externa, que não falei, estava desagradando todo mundo. Ele pega e renuncia depois de 7 meses de governo. Ele entrega a sua carta renúncia, né, depois de 7 meses de governo, com os seguintes dizeres, né? Agora na página 96 aqui, meninos, que loucura, né? Página 96. Maria Vitória, você lê para nós. Fui vencido pela reação. Fazendo favor? Leio, Flávio. Fui vencido pela reação e assim deste governo. Nestes 7 meses, cumpri o meu dever. Forças terríveis se levantaram contra mim e me intrigaram ou inflamam, até com a desculpa da colaboração. Assim não falta coragem da renúncia. Retorno agora ao meu trabalho de advogado e professor. Meninos, um dos pontos mais enigmáticos da história do Brasil é essa parte que fala, né? Forças terríveis se levantaram contra mim. Até hoje se pergunta o que seriam essas forças terríveis. Hoje em dia, sabe-se que quando ele acabou por renunciar, o objetivo dele era, entregando essa carta de renúncia, que a população fosse para a rua
o apoiasse e assim ele ganhasse um aumento de poderes. Ou seja, né, que ele pudesse governar sem Congresso, sem Supremo Tribunal Federal, sem nada. Esse Aparecendo cara com é alguém? doido. Tá, Aham. tá aparecendo com alguém? Pois é. Mas quando ele Se entrega sua parecer, é carta, mera Ele podia coincidência. fazer isso, né? Mera coincidência. ou Ele eu, podia fazer isso, né, Flávio? Renunciar achando que a gente ia pra rua. não, ele não podia renunciar, não. Ele podia terminar aí como Vargas. Aí para não ter Credo, Flávio. para não ter problema nenhum. Ah, é ruim desejar o mal, né? O sacrifício de um por muitos. Bem por aí, nosso Ô, Deus. Flávio, Pode falar, Helena. se parecer, é mera coincidência. Apenas mera coincidência. Apenas mera coincidência, exato. E aí, gente, especulações de que a carta renúncia era uma tentativa de Jânio em aumentar seus poderes. Hoje em dia, posteriormente, né, ele depois ainda conseguiu ser prefeito de São Paulo, já na década de 80, né, já um senhor de mais idade. E aí, meninos, essa tentativa, quando ele entrega a carta renúncia, a carta renúncia não gera o efeito esperado. E aí o que acontece, né? Ao invés dele ter esse apoio popular que ele esperava, vai ser justamente o contrário. Você vai embora? Ah, tchau. Tchau, viu? Pode ir embora, pega o avião, amanhã já faz 2 dias, pronto, acabou. E aí, e ele foi tão maldoso que ele esperou o momento para lançar essa carta renúncia justamente quando o vice, João Goulart, estava na China. E aí o que ele pensou? Se eu renunciar agora, a determinados grupos políticos que estão contra mim vão olhar e falar assim, não, é melhor a gente continuar com o Jânio Quadros do que com o João Goulart, que está lá na China comunista. Bom, nessa parte ele até pensou certo, porque militares, políticos conservadores não quiseram a posse do João Goulart, que era o vice. Mas foi bem sacanagem, viu? Mas também não apoiaram a continuidade do governo deles. Resumindo, entra uma palavra aqui que acompanhou, né? Que acompanha a história do Brasil. Qual palavra? Golpe. Golpe político. Ai, falam nada. Exatamente. Pouca oposição à renúncia de Jânio, sendo que a posse do vice-presidente deveria ocorrer. Deveria. E aí vamos entrar num enorme problema que veremos na próxima aula. E aí, gente, deixa eu interromper o compartilhamento. A aula está acabando. Meninos, muito obrigado por tudo. A saudade de vocês é demais. E na próxima aula a gente continua, né, com o governo João Goulart e outros problemas mais. Né? Liga as câmeras, gente. Vamos dar um oi animado para você. A Helena já está ligada. Já. Amanda. Liga as câmeras. Só para dar um tchau mesmo. Maria Vitória. Gente, que feio, o Arthur tá deitado, Arthur olha. Boa Vida, deitado, tranquilo, rapaz. Tranquilão. Isso mesmo, gente. Quem puder aí, liga, fazendo favor, vou matar a saudade de vocês. Saudade demais, viu? Arthur Boa Vida, deitado, tranquilo, né, Arthur? Por isso que eu defendo que as aulas não devem voltar esse ano. Eu também acho A gente ainda não tá preparado, Flávio. Levar